Segundo Reis, capítulo 17. O último rei de Israel, Oséias. No 12º ano de Acais, rei de Judá, Hoshea ben Elá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam, a queda de Samaria e o cativeiro. Salmaneser, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Síria descobriu que Oséias o traía. É que este havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então este o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Ala e junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, e porque haviam adorado outros deuses e seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto, contra Yahvé, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, e cometeram ações mais, provocando sobremodo a ira de Yahvé. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressamente lhes houvesse dito: vós não procedereis desse modo. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas e videntes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei que ordenei a vossos antepassados, e que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos, ao contrário, agiram com a mesma sórdida teimosia de seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor, seu Deus. Desprezaram os seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor, apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando sua ira. Então Yahvé irritou-se sobremaneira contra Israel, e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yahvé, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi. Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e os induziu a cometer grande pecado. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles, até que Yahvé, o Senhor,
expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Origem dos samaritanos. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Yahvé, e este mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo segundo sua cultura nas cidades em que habitou. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote e Benote, os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal, os de Amate a Azima. Os alveus levantaram Nibais e Tartaque, e os sefavitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles temiam Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temia o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com sua Torá, lei e aos mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé, o Senhor, havia firmado uma aliança, e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e sacrifícios, mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com braço forte. A ele adorareis e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos e às normas, a Torá, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias de vossas vidas, e não temereis nem seguireis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses, mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra, ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos conforme seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor, mas, ao mesmo tempo, idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais. 2 Reis, capítulo 18. Ezequias, o rei de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé,
o seu Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele, e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria, e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Relembrando a queda de Samaria. No 4º ano do governo do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, marchou com seu exército contra Samaria e a cercou. Passados 3 anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu-o em Ala e às margens de Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo o que ordenara Moisés, servo de Yahvé. Não o escutaram, nem puseram suas orientações em prática. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Síria em Laquis: Confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. Então o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo à casa de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Síria. Rabissaqué desafia Ezequias e a Deus. De Laquis, o rei da Síria, mandou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf, vieram todos ao encontro deles. Então Rabissaqué, o comandante de campo, lhes advertiu: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o soberano da Síria: Em que depositas esta confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoia nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes: Nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, eu então perguntarei: Por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e Jerusalém: Deveis adorar perante este altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou: Ataca e destrói esta terra. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá responderam a Rabissaqué: Rogamo-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: Será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti,
e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro? Que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabissaquer levantou-se, bradou em hebraico, a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do soberano da Síria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convence Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor com toda certeza vos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo, e vinde servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vida e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma: Yahvé o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar, cada um a sua terra, das nações do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas, em sinal de indignação, e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabissaquer. Segundo Reis, capítulo 19, o rei Ezequias consulta o profeta Isaías. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo e administrador geral do palácio, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: assim diz Ezequias: este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto os filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabissaquer, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu. Intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, este lhes declarou: dizei isso a vosso senhor. Assim diz Yahvé, o Eterno: não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Síria me afrontaram, porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções. Eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabissaquer voltou e encontrou o rei da Síria em combate contra Libna, porque havia sido informado que o rei partira de Laquis. O rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, então mandou novamente a seguinte mensagem a Ezequias: assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que o teu Deus, em quem confias, não te iluda, quando promete: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouviste contar o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente, e tu poderias escapar? Acaso os seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram, Gozã, Arã, Rezete, e os filhos de Éden que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias clama a Yahvé. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a e imediatamente subiu ao templo
à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Em seguida declarou perante Yahvé, o Senhor, a seguinte oração: Ó Yahvé, o eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor. Ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas, a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram, de fato, deuses, mas apenas obra das paixões e das mãos dos homens que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus e Yahvé. A resposta de Deus pelo profeta. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: Ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele: A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste, blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor, quando propagaste. Com a multidão de meus carros de guerra conquistei o alto dos montes no interior do Líbano, derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não viste que já há muito determinei tudo isso, e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprove-me agora o executar, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a monte de escombros e ruínas desertas. Por isso os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Isaías. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano semeai e colhei, plante vinhas e comei de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima, porquanto Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Sião haverá salvos. Eis o que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo. Não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nesta cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu deus Nisroque em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar.